passar para a professora Chizuko Morishida Kishimoto, que vai falar conosco a respeito das crianças, brincar e educação, lugares da infância na educação infantil. Enquanto a gente está trocando aqui o slide, só relembrar e reforçar que a professora Chizuko Morishida Kishimoto atua no campo da educação infantil, trabalhando com estudos sobre formação de professores, propostas pedagógicas, história e políticas públicas, museus, brinquedoteca, letramento, brincar, produz materiais pedagógicos destinados a professores e à comunidade em geral para a educação de crianças cegas, como é o caso do Braille Virtual e da Lupa, organiza e mantém à distância cursos para formar profissionais para atuar em brinquedotecas e disponibiliza materiais digitais para os interessados na ludicidade, tem recursos, tem se utilizado de recursos como a pesquisação para envolver profissionais da rede pública de São Paulo para melhorar a qualidade de praxis e discussão das pedagogias da infância. E ela também mantém um grupo de pesquisa no Brasil em rede com grupos internacionais para discutir a infância, as pedagogias, entre os quais ela tem a Universidade do Minho como parceira. Né? Relaciona-se com grupos de pesquisadores em Parma, Itália, França e... é especialista no campo dos jogos, brinquedos e brincadeiras e, entre outros interesses, pesquisa a cultura da infância em diferentes países, como o Japão, a França, o Portugal, o Brasil, e todos nós lemos a professora Chizuko. Gente, é muita coisa. Belíssima apresentação. Muito obrigada. E boa noite a todas as pessoas que estão aqui, não é? E que estão também me homenageando na hora que vocês, não é? Batem palma para essa apresentação, eu diria até excessiva aqui, não é? Da Val, que foi minha doutoranda e por isso que certamente ela valoriza uma série de ações, não é, que a gente vem desenvolvendo. Não é? Mas, de qualquer forma, neste evento importante, que fala que a criança é pequena ainda, que a gente tem que pensar em lugares de infância para essa criança pequena, e eu escolhi que esse lugar de infância para a criança pequena tem que ter o brincar e o educar. Certamente esse é um lugar de infância importante. Tem resistências, tem políticas públicas inadequadas, mas nós temos que pensar em como vamos valorizar esses lugares de infância. Então, acho que para começar, deixa eu ver qual que eu tinha que apertar aqui. Não está entrando? Ah, tá. Então, vamos falar, vou tentar fazer um recorte, não é? Nessa noite que já está avançando, para a gente, para a gente pensar onde ficam esses lugares de infância, onde a gente tem o brincar e educar. Então, eu gostaria de começar falando de alguns conceitos que foram importantes para eu organizar essa fala de hoje. Para eu pensar no educar e no brincar, os filósofos me ajudaram muito. Os filósofos me mostraram que tanto brincar como educar, eles são complexos e são polissêmicos. Então, o que eu estou chamando de brincar? Não é esse espaço repetitivo, esse espaço sem materiais, esse espaço com pouco tempo de duração, como nós temos geralmente nas educações, não é? nos municípios com poucos recursos, com aquele horário programado, com tempo para fazer um monte de coisa. E não é aquele brincar que continua ao longo do dia, ao longo da semana, até ao longo dos meses, e que, exatamente por propiciar esta qualidade, é que vai emergindo o educar com apoio, não é, dos educadores do ambiente educativo. Então, eu aprendi com os filósofos, aprendi com o Dewey, que é importante observar essa criança, de que ela se interessa. E, a partir do interesse dela, é que eu vou ampliar a experiência dela
levando para a educação. Aprendi também com um filósofo lá dos tempos da Grécia, o Aristóteles, que fala de uma coisa muito importante que a Suzana disse hoje também, que um ato educativo tem que ter ética. O que quer dizer isso? Quando eu faço qualquer coisa em nome de educação, eu tenho que pensar em cada criança. Se esse ato está sendo bom para este bebê, para aquele outro bebê, para aquela outra criança, que são atos diferentes. Então, a ética é fundamental e poucos, eu tenho a impressão, não é, que nas secretarias estão preocupados com essa questão da ética. Eu também aprendi com a sociologia da infância que hoje nós temos que ver a criança de forma diferente. Uma criança com saberes, competente, não é? Uma criança que cria, uma criança que é capaz de escolher. Com William Corsaro, por exemplo, ele nos mostrou que a criança, quando brinca, ela não está repetindo, ela está recriando cultura. Bruegel mesmo disse, não é? Que toda criança, na hora que ela brinca, ela está criando a cultura lúdica. Nós adultos também brincamos, nós adultos também criamos cultura lúdica. Também foi possível aprender com os historiadores e com os antropólogos que o brincar e o educar é diferente em várias culturas, como diz a Suzana Mantovani. Eu aprendi isso muito no Japão, aprendi isso em Portugal, aprendi em vários lugares da Europa. Cada um tem experiência diferente em função da própria cultura. Mas aprendi com um historiador chamado Michel Manson, que é um historiador do brinquedo, e quando as pessoas diziam, mas a sociedade está correndo muito, está tirando o espaço da criança brincar, ele dizia, não se preocupem, a criança ela é capaz e ela sempre vai descobrindo, junto com o outro, as regras do brincar. Então, o brincar não morre. Por exemplo, brincar de pega-pega. Sempre tem um pegador e aquele que se esconde. E a criança aprende com o outro. No brincar de faz de conta, se eu conheço as características do personagem e o contexto, eu crio cenários e eu entro no faz de conta. Então, a criança, ela aprende com o outro, não é? Essas regras que formatam o brincar. Portanto, onde tiver criança, onde tiver interação e onde tiver cultura, nós vamos ter o brincar. É preciso que nós, adultos, acreditemos nisso. Aprendi também, com a psicologia, que é preciso olhar o que se passa na cabeça da criança. Porque a criança é pequena, através das ferramentas da cultura, ela está lendo o pensamento do outro. Bronfenbrenner, por exemplo, nos ensinou que é fundamental você pensar que o bebê interagindo com outro bebê ou o bebê interagindo com o adulto são espaços educativos, além de serem espaços de educação. Os linguistas costumam dizer, todo ser humano tem linguagem verbal e a linguagem não verbal. Malaguzzi nos ensinou que quando nós falamos na educação infantil, nós falamos nas linguagens expressivas, nas múltiplas linguagens. Então, nós, da educação infantil, nós também temos um vocabulário próprio para mostrar como as crianças pequenas também expressam e fazem a leitura do mundo. Também uma outra área importantíssima, que é a arquitetura, vem nos mostrando que um edifício, um espaço físico só, é importante, mas não basta. É preciso que esse espaço físico se transforme em lugar de ação, de imaginação. E são as pessoas, as crianças, os adultos que transformam esses lugares, esses espaços físicos em lugares. Em lugares para imaginar, em lugares para aprender. Não é? E hoje nós vivemos um mundo de tecnologia, das comunicações, e eu vejo com tristeza muitas pré-escolas criando salas com computadores para colocar as crianças sentadinhas para aprender computação. Isto não é entrar no mundo da tecnologia. As ferramentas da tecnologia têm que ser utilizadas no dia a dia para a criança, inclusive, brincar. Tá? E usando essas ferramentas que ela vai fazer a leitura do mundo. Não é para sentar e ter aulas de ensino. Tá? E a pedagogia vai aproveitar todas essas concepções que vêm das áreas de ciências humanas para pensar que educação infantil é criar espaço de experiência. Educar na educação infantil é o espaço onde a experiência deve nascer e a gente deve
oferecer à criança oportunidade para ela criar essas experiências e, pelo brincar, tomar decisão, criar amizade, cooperar, expressar, fazer leituras de mundo, expressar as várias linguagens. E eu vou procurar fazer um pouco o percurso na história para mostrar como espaços físicos foram se transformando em lugares de infância e lugares de educação infantil. Então, esse prédio belíssimo que vocês estão vendo aqui foi criado em 1897, a partir de um projeto do Partido Republicano Paulista, que queria transformar o Brasil através da educação. Então, qual era a proposta deles? Reformar a escola normal e criar 2 escolas anexas para dar prática para os professores. A escola modelo para a prática do primário passou no Senado, mas a do Jardim da Infância não passou. E qual era o argumento? Que a Constituição dizia que a educação obrigatória começava só aos 7 anos. Logo, o Jardim da Infância para criança de 6 anos não justificava o governo imperial gastar dinheiro para educar essas crianças. Mas o que fez o Partido Republicano? Usou um ardil, chamou lá o governador, que era do mesmo partido, e diz: olha, governador, bota aí um decreto, cria o Jardim da Infância. Conseguimos. Criaram o Jardim da Infância por um decreto, formaram os professores, chamaram um arquiteto para construir esse prédio, que é como se fosse um palácio. O arquiteto Ramos de Azevedo fez esse grande Jardim da Infância. Vocês veem 4 salas, e cada sala é aberta para o exterior com uma varanda. E no meio um átrio enorme, um clarabóia que deixa a claridade. Mas um prédio, um edifício com 940 metros, com 4 salas. Um belo espaço físico. Mas isto virou espaço de educação, um lugar de educação? Vamos ver, então, em 1929, quando uma professora assumiu o Jardim da Infância, eu vou mostrar para vocês como esse edifício virou um lugar de infância, um lugar de educação. Olha a sala da professora, que tinha 35 crianças. As crianças escolhiam o que fazer. Tem criança sentada, tem criança de pé, tem criança em grupo. Elas escolhiam. E olha a claridade que entra. Um edifício, a construção também ajuda. Também, vocês podem ver que ali se pensava num espaço para a criança escolher o que ela quer. Olha a altura da estante, baixinha, com materiais para as crianças escolherem. Isso em 1929. Ao lado, ela já criava um espaço de faz de conta, que você encontra desde a menina brincando de passar roupa, até aquela outra que está lá na cozinha preparando o chá para suas convidadas, que são as bonequinhas que estão sentadas ali. E a área do faz de conta avançava também no quarto. E a própria professora registrava no álbum de fotografia dela. Todos os dias, as meninas faziam uma toalete da boneca que chamava Alicinha. A professora era Alice, provavelmente as crianças gostaram do nome e colocaram Alicinha como sendo o nome da professora. Mas também havia um espaço para brincadeira de blocos de construção. Olha o tamanho dos blocos de construção. Assim como tinha 3 meninos, um outro lá atrás, as crianças escolhiam que tipo de brincadeira eles queriam fazer. E quando o Dewey diz, pelo brincar a gente amplia a experiência, vamos ver o que acontecia. O tema da fazenda levava as crianças a fazer doce de leite, a fazer requeijão, a ir na fazenda, a fazer maquetes, maquetes onde estava lá a fazenda, e, ao mesmo tempo, fazia a exposição, a documentação pedagógica que era feita na época era desse jeito. Então, aquilo que o Dewey diz, deixa a criança escolher, brincar, ver qual é a temática e depois nós ampliamos a experiência. E é a professora que está atenta é que vai orientar as crianças para irem avançando. Mas também tinha outras crianças que desenvolviam outras brincadeiras. Esse grupo de meninos e meninas resolveram fazer um barco.
E alguns estavam até meio cansados, porque a professora que estava tirando fotografia de tantas crianças, não é? Um está lá, esperando, quando é que vai chegar a nossa vez, não é? Mas era o projeto desse agrupamento aqui, não é? Mas também tinha espaço para a menina brincar com a sua filhinha. Olha o envolvimento da menina, olha o prazer manifesto pela menina na hora que ela prepara a comida, não é? Para a sua convidada ou para a sua filhinha. E olha a qualidade do material, a chaleira de alumínio, não é? As panelinhas, o fogão. Não são essas peças de plásticos feitas, não é? Por esses fabricantes que você compra aí, não é? Aos montes, as baciadas, um caixa, enfim, não é? A preço quase de banana, mas não dura mais do que 2 dias na mão das crianças, não é? Mas também era um espaço onde as crianças, elas podiam escolher, mas ao mesmo tempo, se elas tinham o direito ao brincar, ao escolher as atividades, elas tinham deveres. Cada uma delas guardava o material que elas usavam, varria o espaço, não é? Então se aprendia também o que é ser cidadania, não é? Isso acontecia com crianças de 4 a 5 anos. Não é? Mas também o brincar avançava lá fora, não ficava só dentro da sala. E não era um brincar pronto, com materiais prontos. As crianças organizavam o cenário. Vejam as meninas que iam preparar o cenário para lavar a roupa das bonecas. Então, elas levavam o balde com água, colocavam num determinado lugar, não é? Depois iam colocar o varal, estendiam um fio amarrado na árvore, lavavam a roupinha e penduravam. Não é? Então, é todo um processo de construção do cenário, que é a ação e, ao mesmo tempo, a imaginação, leva um tempo prolongado e é isso que vai dando qualidade ao brincar. Não é usar uma coisa pronta. Tá? Também as crianças tinham o direito de brincar na água. Hoje é proibido mexer com água, principalmente se está no inverno. Né? E primeiro porque não tem nem um laguinho, não é? Nas nossas creches, nas nossas EMEIs, nas nossas pré-escolas. Não é? Que é um espaço rico, não é? Mas as nossas estruturas físicas estão eliminando esses espaços considerados perigosos para as crianças. Vão ficar resfriadas, vão ficar doentes. Lá fora as crianças escolhiam o que brincar. Jogar argola, peão, passear com a boneca, levar a boneca para passear com o carrinho. Também podiam brincar na areia. Não tinha aquela parafernália de coisa para cavar na areia, mas o que será que esses meninos e meninas estão fazendo? Eles estão fazendo o bondinho e o pão de açúcar, um morro de granito de 600 milhões de anos, encravado lá no Rio de Janeiro, que em 1912 colocaram o bondinho, e essas crianças, em 1929, filhas de pessoas de classe média e algumas da elite, que já tinham tido a oportunidade de visitar o bondinho e ter a experiência de viajar naquele bondinho até o Pão de Açúcar. E essa experiência, elas trazem como uma representação, usando a própria areia, e vão recriando essa cultura, como diz o Corsário. A cultura de pares faz com que a criança recrie novas situações. Também era possível ter a alegria, a emoção, a amizade, trocar conversas entre as crianças sobre os animais que se levava na escola ou que se tinha na escola. A alegria de segurar um coelhinho, de ficar até conversando com um passarinho, ou conversando sobre o passarinho que eu tinha em casa, ou alimentando o coelhinho. Essas experiências hoje em São Paulo são proibidas, em nome de proteção à criança que pode pegar alguma doença de animais. Eu vejo em outros países, Japão, por exemplo, todos os jardins de infância têm os bichinhos, e quem cuida dos bichinhos são as próprias crianças, as maiores. Então, a pergunta que fica, será que nós não estamos protegendo excessivamente e tirando os direitos de experiência das crianças? Era possível também ter marcenaria e usar serrote. As crianças usavam serrinhas, usavam lixas, construíam lá os seus objetos para os seus projetos. Tudo isso era possível.
Também desenvolviam projetos longos de plantar milho, de ver crescer, tirar o matinho, colher, e ter a alegria de comer juntos. Então, imagine a percepção dessa professora que faz o registro ao longo de um processo, mostrando o quanto essas crianças estão tendo experiências significativas. São lugares de infância. E foi essa professora que eu fotografei já com 90 anos, que para criar esses lugares de infância de qualidade, o que ela teve que fazer? Ela teve que quebrar a resistência da política pública da época, que era ter 40 crianças numa sala. Ela disse, 40 crianças é impossível. Conseguiu 35. E ela disse, eu não posso ficar numa sala que de manhã tem um grupo e à tarde tem outro grupo, que é o que nós fazemos todos os dias. Porque não dá para eu ampliar essa experiência e continuar. Não dá. E a professora conseguiu. Então, é um exemplo de resistência, é um exemplo de crenças. Se você não batalha, você não acredita, você não cria lugares de infância. Então, essa professora é uma professora maravilhosa, que acreditava e que batalhava. Certamente nós temos pelo Brasil outras professoras que também caminham nessa direção, mas que a gente precisa tornar isso público. Graças a Alice ter fotografado e nós guardamos essa experiência e estamos divulgando, é que essas memórias são importantes. Porque 10 anos depois, veio um prefeito e simplesmente disse, jardim de infância não é importante. Vamos demolir esse edifício e as crianças vão para outro lugar. E foi o que ele fez. Ele acabou com a experiência. Se essa experiência continuasse até hoje, certamente nós teríamos outras referências em educação infantil. Mas no meio das políticas, nós temos pessoas que não valorizam nem memórias de edifícios, muito menos memórias e práticas pedagógicas. E não se preocupam também com infância. E a infância, as crianças não são vistas, como diz a Suzana, um capital social. Então, eu falei de lugares de infância onde a arquitetura se junta com a educação e transforma esse espaço físico em lugares de infância. Nós tivemos vários outros exemplos de arquiteturas, como os Centros Integrados de Educação Pública, o SIAC, o CEL, tanto no Rio de Janeiro, como em São Paulo, o CELS. Mas o que aconteceu? Eram projetos de governos, de partidos. E como cada gestão quer eliminar a experiência do outro partido, nenhuma dessas experiências avança e nós não podemos continuar o processo de avaliação de uso desses edifícios. Nós sempre jogamos fora e recomeçamos a roda. Então, enquanto nós não tivermos projetos de construção que não sejam projetos de governo, mas que sejam projetos de Estado, nós não avançamos como a Itália e a Europa estão avançando. Então, esse é um ponto de resistência que nós temos que pensar em trabalhar mais. Eu vou trazer um outro lugar de infância, que foi o alinhamento entre política pública, pesquisa, formação de professores e a educação. Nós tivemos duas experiências ricas, uma em Belo Horizonte e outra em São Paulo. Em Belo Horizonte, quando o governador, lá nos fins dos anos 20, 1929, ele quis mudar a educação da época. Precisamos tirar essa educação tradicional. O que ele fez? Na época só tinha escola normal de nível médio. Vamos criar um curso superior. Criou um curso de formação, um curso de aperfeiçoamento de professores. Chamou as professoras mais experientes que já estavam na rede para fazer esse curso. Depois criou um laboratório de psicologia da educação e chamou uma grande especialista da Europa, do Centro de Pesquisa de Genebra, que trabalhava com Claparède, o Eduardo Claparède, que era um grande entendedor, conhecedor da criança e do jogo, e chamou, então, essa especialista, a Helena Antipoff, que era para ficar 2 anos em Minas Gerais, ficou a vida inteira. E o que é que fez a Helena Antipoff? A primeira coisa que ela fez foi dizer para os seus alunos, nós precisamos conhecer as crianças
Como é que a gente conhece as crianças? Vendo os interesses e as necessidades das crianças. Então, ensinou essas professoras a investigar, fazendo pesquisa, através de questionário, entrevista, de quais eram os interesses e as necessidades das crianças. E aí apareceram interesses vários, entre eles os brinquedos e as brincadeiras. E certamente esse conteúdo foi fundamental, não só na formação desses professores, mas também para mudar a prática na área da educação infantil e primária. Em São Paulo, nós tivemos uma experiência similar, na Caetano de Campos, que também já tinha criado um curso de formação de professores em nível superior, só que ali a professora Noemi Silveira Rudolfer, ela tinha também um pé lá na prefeitura, não é? E ela recebeu, quer dizer, existia uma preocupação em verificar quais são os interesses das crianças, quais são as preferências das crianças pelos brinquedos e as brincadeiras. Porque era a época que estavam crescendo a implantação dos parques infantis do Mário de Andrade. Não é? E que eles precisavam conhecer mais as crianças e os seus interesses das brincadeiras. Então, essa professora juntou as suas alunas, fez entrevistas e questionários com 5.500 alunos da rede pública, e esse material foi usado não só para a formação de professores, mas também como material para trabalhar nos parques infantis. Então, há uma confluência entre curso de formação de professores, pesquisa, política pública, que tem um impacto na criação de lugares de infância. Não é? Mas quando a gente vê hoje, não é? Eu estou vendo um outro lugar de infância importante. Um lugar de infância que a gente precisa ver qual é a participação dos pais nas creches e nas pré-escolas. Quando a Suzana dizia, não é, que precisamos discutir o que é participação, eu fui verificar que diretores e coordenadores e professores muitas vezes não entendem direito o que significa participação. Acham que a participação dos pais é os pais entrarem na escola no dia da reunião, não é, fazer as festas, colaborar nos dias que tem que colaborar. Quando eu perguntei para as professoras, vocês fazem um acolhimento das famílias, deixando as famílias entrarem todo dia na escola? E aí uma diretora levou um susto e pensou, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, porque eu recebo as crianças no portão, fecho o portão, o pai vai embora. Então, a ideia de participação, como sendo os pais teriam direito de, a qualquer momento, entrar na instituição, conversar com as pessoas, não é? Entender o projeto da escola, não era entendido. Então, o que significa a participação? Quando eu perguntei para as professoras, vocês acham que os pais brincam com as crianças? 90% das professoras disseram, olha, eu acho que os pais trabalham, acho que eles não brincam muito, não, acho que não brincam, não. E quando eu perguntei para os pais, vocês brincam com as crianças todo dia? 100% diz, nós brincamos todo dia ou quase todos os dias. Ou seja, as professoras não conhecem os pais. E quando nós perguntamos para os pais, vocês conhecem o projeto da escola? Quase 100% disse também, não, nós conhecemos. Quando os pais entraram, de fato, para colaborar, eles viram que eles não conheciam e começaram a se encantar. Nossa, vocês fazem isso, a gente não sabia. Então, nem professores conhecem pais, nem pais conhecem professores. E essa realidade começou a mudar quando nós começamos a dizer para as escolas, como é que vocês podem trazer os pais para a escola, criando espaços para as brincadeiras, onde os pais brincam com as crianças, não é? E colaboram no processo educativo. Nós tivemos experiências riquíssimas em que aquela escola que fechava o portão, abriu o portão, pelo menos uma vez por semana, começaram uma vez por semana, e criaram áreas de brincadeira para os pais virem brincar com as crianças. Depois viram que deu tanto certo, que abriram todos os dias. Isso principalmente nas EMEIs, que são as Escolas Municipais de Educação Infantil, que são de crianças maiores, porque na creche já existe uma prática dos pais levarem as crianças para a sala todos os dias. Mas para as crianças maiores isso não existia.
Então, essa experiência começou a mudar a relação entre família e escola. E eu vou mostrar algumas imagens para vocês, para mostrar o susto dessa criança, não é? Que de repente viu a sua escola, o espaço interno diferente. E a professora dizendo para o pai que ele pode entrar, que hoje é o dia de brincar. A escola, o espaço interno estava todo organizado para as crianças entrarem com os pais e brincarem. Os pais, pelo menos durante meia hora, escolhiam as áreas, os brinquedos, brincavam com as crianças e no término faziam uma grande roda, não é? Com cantigas, para dizer, acabou o tempo, agora os pais vão trabalhar e as crianças vão para suas salas de referência. Né? Mas também as escolas perceberam que para a gente manter esse espaço de brincar todo dia, eu precisaria criar estrutura de autofuncionamento do sistema, ou seja, uma estrutura onde as crianças pegariam os materiais, criariam um cenário e depois devolveriam. Não é? Então, eles criaram esses carrinhos, não é? Que parecem umas bolsas, e ali colocavam os brinquedos que as crianças podiam carregar, não é? Caixas, enfim. Não é? As crianças mal chegavam com os pais, elas pegavam esses carrinhos, levavam lá para dentro da casinha, montavam lá o seu espaço de brincadeira, as crianças levavam as caixas, criavam os espaços de brincar e de fazer leitura do mundo com as próprias famílias. Quando chegava um pouquinho antes dos 30 minutos, a escola tocava uma musiquinha para avisar as crianças, olha, está chegando a hora de guardar. E depois, com uma outra musiquinha, acabou o tempo. E aí as próprias crianças, junto com os pais, guardavam os materiais. Portanto, não havia desestruturação de espaços e materiais, e as crianças aprenderam a se auto-organizar. E os pais ficaram encantados, porque os pais começaram a ver que eles podiam brincar mais com os filhos, porque na escola eles aprenderam várias brincadeiras que eles podiam fazer em casa. Então, os pais disseram que a experiência é muito rica, porque eles começaram a ver melhor os seus filhos. E as professoras, que antes eram mais arredias, começaram a perceber o quanto os pais são importantes na educação dessas crianças. Também, nós temos contos que se transformam em brincadeiras. Para acabar com essa estrutura da educação infantil, que tem hora do conto, hora para brincar, hora para fazer isso, hora para fazer aquilo. Não é? Tudo tem que ter uma continuidade. Assim como muitas professoras têm a dificuldade, por exemplo, de usar o interesse da criança e, a partir daí, dizer, bom, eu preciso trabalhar o projeto político-pedagógico da escola, que é trabalhar a identidade da criança. Ora, mas qualquer personagem, não é? Do mundo, das histórias, não é? Dos heróis, todos têm identidade. Não é? Então, eu posso pegar qualquer um deles e, a partir daí, ir costurando para discutir as identidades deles. Uma escola, não é? Cujos diretores e professores já estão aqui, não é? Eles contavam a história do João e Maria. E depois da história, se criou um cenário. Um berço virado do contrário, virou a gaiola para prender o João. E olha a pequenininha que coloca o dedo para fora para dizer se ele está gordo ou não. Né? E a alegria das crianças aqui na casa da bruxa, que é a casa onde tem os doces. Né? Então, é fundamental, gente, que se criem determinados cenários para as crianças pequenas também aprenderem a diversificar suas formas de brincar. Nesse outro slide, a experiência começou com a reclamação da professora, que dizia, os meninos só querem brincar de super-heróis e as meninas de princesa. E a gente disse, e por que não? Vamos começar com os super-heróis das crianças, depois se pesquisa os super-heróis dos pais, até chegar lá nos mitos. E foi o que a escola fez. Né? E as crianças adoraram a história do herói, do Aquiles, Aquiles dos pés ligeiros. E a história dizia que a deusa pegou Aquiles pelo calcanhar, mergulhou no rio Styx, para ele ficar imortal e ficar forte. Só que o calcanhar foi o único pedaço que não foi mergulhado. Então, o calcanhar era a parte fraca. Por isso que cunhou essa ideia, o calcanhar de Aquiles.
e o Aquiles tinha que andar com uma bota de bronze aí para proteger a sua parte, não é, fraca. E as crianças o que faziam? Não é? Pegavam as suas bonequinhas e iam mergulhar para dar banho, para a boneca ficar forte também como o Aquiles. E depois também eles corriam pela escola para ser o Aquiles dos pés ligeiros. Não é? Então, ao mesmo tempo que você ouve uma história, você engatilha na brincadeira e você vai ampliando a sua experiência. Aqui, numa outra escola, as meninas começaram a se encantar com outros personagens. A deusa da guerra, aqui era a deusa do mar, né, em que, por baixo, eram peixinhos e golfinhos, outras crianças que passavam debaixo do lençol. Né. Então, são histórias que vão tendo cenários e que vão estimulando as crianças, não só num processo de brincar colaborativo, mas também elas vão expressando formas de ver o mundo diferente. Mas como criar esses lugares? É preciso materiais, é preciso de ferramentas. Mas é preciso que as crianças aprendam também a criar esses cenários. E somos nós, adultos, que vamos começar a mostrar para as crianças que existem cenários que a gente pode criar, para depois as crianças começarem a criar esses espaços de encantamento. Portanto, um espaço físico é só espaço físico. Para chegar a um lugar de imaginação e ação, você precisa avançar. Um lugar de bebê, basta ter materiais. Né? Numa tranquilidade, os bebês aí estão explorando. Né? Esse é um lugar tranquilo. E mostra que cada criança quer coisa diferente. Nenhuma está pegando a mesma coisa que o outro. Os maiorzinhos vão criar os seus espaços. Basta ter pequenas estruturinhas que abrem e fecham, as pessoas carregam e levam para qualquer lugar e criam espaço para ler, criam espaço para brincar com seus personagens. As meninas que não queriam brincar de super-heróis começaram a assumir esses super-heróis, quebrando a questão do gênero nas brincadeiras. Isso é muito importante, porque só meninos brincam de um jeito e meninas brincam de outro. Só parando um pouquinho aqui no Japão, para mostrar, culturas têm formas diferentes de brincar. No Japão, há 20 anos atrás, nos jardins de infância, eles tinham muitos materiais de madeiras grandes, e as crianças criavam esses cenários, e que ficavam durante semanas nesses cenários. Ali era uma lojinha de venda de docinhos que eles fizeram de papel para vender para os pequenininhos de 3 anos que vinham comprar. Pronto. Os meninos brincando de casinha, de dormir, porque no Japão se dorme no chão. Não é? Então, brincar de casinha não é só coisa de menino. Não é? Aprendi também que existia o dia dos pais irem na escola para brincar com os filhos. E olha que estrutura simples que as crianças usavam para brincar. Coisas simples que nós podemos fazer. O Japão, que é um país rico, e quando eu cheguei lá eu pensava, deve ser um país que usa toda a tecnologia, não é? Não, eram coisas simples, coisas que nós podemos fazer. Não é? E aqui no Brasil, em São Paulo, não é? Quando os professores e os diretores começaram a perceber que dá para criar cenários, espaços, não é? De encantamento para as crianças, basta eu ter uma mesa. Cria uma capa que tem uma portinha, uma janela, põe em cima, criou uma área de interação, uma área de encantamento, não é? Que os pequenos adoram. Os maiores, então, se você tem um bambolê e bota uma capa, um outro lugar de infância, um outro lugar de brincadeira, um outro lugar de cultura infantil. Né? E os pais, nesse processo, estão colaborando com a documentação, com a produção dos artefatos de brincar. Pai que ajuda, inclusive, a pedido das crianças, criou no próprio muro o cenário de brincadeira para essas crianças. Os pais, então, começam a entender o quanto é importante você alavancar a brincadeira e criar experiências diversificadas. Professores, então, começam a registrar o brincar e escrevendo, olha essa criança 1, você está com 2 escudos, será que posso ficar com 2 escudos? Criança 2, eu sou do céu, eu sou de Marte, você é uma majestade. Ora, quer dizer, uma professora percebendo que pela brincadeira a criança está fazendo uma nova leitura do mundo, aprendendo palavras, ampliando o vocabulário. Então, ela está percebendo onde está entrando um letramento contextual.
que no brincar você está aprendendo no contexto, não é uma aula para aprender. Não é? E na documentação, nas várias linguagens, vão aparecendo lá os personagens, a deusa, não é? A Aritéia, enfim, os vários personagens nos gestos, nas fantasias. Não é? E é claro, aquilo que a Susana disse, esses espaços têm que ter um currículo. Né? Há 20 anos atrás, falar que creche ou pré-escola deveria ter currículo, né? Era uma coisa absurda. Né? Ninguém assumia isto. Né? Hoje não, hoje nós temos clareza. Só que nós temos clareza do ponto de vista de palavra, mas não temos muita clareza do ponto de vista de como fazer isto. Né? Então, talvez como tem pouco tempo, eu vou pular essa parte que já a Susana falou um pouco, né? E vamos pular um pouquinho, né? E dizer o seguinte: para eu ter um currículo com tempos, espaços, materiais, não basta isso. Eu preciso ter crenças, eu preciso acreditar. Porque se eu não acredito, mesmo com um edifício belíssimo, com rico material, não é? Com tempo, com uma sala só para mim o dia todo, se eu não acredito, eu não vou facilitar, eu não vou criar condições, eu não crio um ambiente educativo. Então, crença, ter valores, saber o que é educar, o que é brincar, é essencial. Portanto, nós temos que pensar nas várias resistências que nós temos. Resistência de gênero. Não é? Será que nós estamos dando prioridade para comprar aqueles brinquedos materiais que nós precisamos? Ou estamos priorizando uma festa junina? Não é? Será que nós estamos pensando em qualidade dos materiais? Ou, como fazem muito em São Paulo, eu vou na 25 de março, que tem aquelas caixas e bacias com um monte de porcaria, R$10, então eu levo a baciada toda lá e esparramos lá na creche e não dura uma semana. Né? Ou será que eu estou vendo que eu estou desenvolvendo práticas inadequadas? E as crianças excluídas? Quer as crianças diferentes, quer as crianças com deficiência? Eu diria que nós temos uma dupla exclusão. Uma exclusão da escola e uma exclusão que a própria criança faz na brincadeira, porque ela não sabe a dificuldade da própria criança. Não lhes foi feito um trabalho para entender o que é uma criança cega, o que é uma criança deficiente. Não é? Então, o próprio parceiro, que é a criança, no brincar, ela também não teve essa experiência de trabalhar com essas crianças. Então, eu diria uma dupla exclusão dessa diversidade, não é? De crianças que são excluídas. Eu só vou entrar na última, políticas públicas, que é um dos temas fortes também desse congresso. Não é? E quando a Susana dizia que é importante pensar na infância, na criança, como um capital social, eu diria que nós tínhamos avançado em 1988, mas agora nós fomos para trás. Na hora em que crianças de 0 a 6 não são mais capital social, estão fora do sistema. E as crianças de 4 a 6, de 4 a 5, por conta da obrigatoriedade escolar, está virando, de fato, pré-escola, né? Antessala da escola. O lugar de ensino não é educação infantil, porque educação é diferente de ensino fundamental. Educação é baseado na experiência, na vivência. E o ensino tem relação com conteúdos, com horários, né? Com outras pessoas passando conteúdos, com fragmentação de experiências. Por isso, eu vou concluir dizendo que criança é para brincar e para continuar brincando. E para isso, nós precisamos de uma educação de qualidade, onde a prioridade não é para a política de governo, mas política de Estado, onde um governo continue o trabalho do outro governo, como existe em outros países. Não é? Que um governo não fique desmanchando aquilo que foi começado por um outro. Não é? E ampliar a área, todas essas áreas de conhecimento que estão dando importância para a educação infantil, nós que somos especialistas na área, temos que juntar esses especialistas para trabalhar melhor, não é? Aquilo que a gente acha importante na infância.
para garantir aquilo que nós chamamos de cultura da infância, e para que a gente possa ter uma clareza para diferenciar aquilo que a gente chama de ensino, que é o ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, de educação infantil, que é baseado na experiência. Se a gente conseguir fazer isto, eu acho que é um ganho. E por isso eu queria, de fato, só terminar colocando uma poesia que foi escolhida por uma coordenadora de uma creche que está aqui, a Shirley, para mostrar a crença dela, que a resistência nossa está em nossas crenças que nos dão encantamento. Então, que a importância de uma coisa não se mede com fita métrica, nem com balanças, nem barômetros. Que a importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produz em nós. Então, eu acho que o COPED é um momento para criar esses encantamentos, para a gente se fortalecer e para criar áreas de resistência. Muito obrigada, gente.